Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de terça-feira, né? Mais uma vez, um prazer estar com todos vocês. E como sempre, todas as terças nós temos aqui intercalando Semana do Dr. Dalton, Semana do Dr. Kleuber. E hoje o Dr. Dalton Leme vai abordar um tema muito importante, que é a questão da tireoide. Então, nessa parte aqui introdutória, não poderia ser diferente, a não ser lembrá-lo da importância de relembrar as pessoas que você fez o convite durante o dia, talvez reenviar o link. Esse é um assunto de extrema importância, né? Fique até o final, anotem o máximo que vocês puderem e vamos abrir para que convidados possam fazer perguntas e usuários contar os seus relatos. Então, vamos, nesse momento aqui, novamente, falar um pouquinho das competências do Dr. Dalton, né? Ele é terapeuta ortomolecular, iridólogo há 22 anos, e aí você vê Faculdade Hélio Alonso, Rio de Janeiro, Faculdade em Minas, São Paulo, ele é ozonoterapeuta, acupunturista, mas enfim, nós temos aqui as suas competências, o seu currículo, são mais de 20 anos de atuação. Então, nós temos diante de nós um profissional gabaritado, de muito conhecimento, de conhecimento amplo, e que de forma generosa vem compartilhar com todos nós. Então, aproveite bem essa palestra, que eu insisto em dizer, não é só uma palestra, é uma verdadeira consulta e é gratuita. Então, aproveite para entender as questões envolvidas à tireoide, né? Que é o assunto de hoje. O Dr. Dalton vai falar muito do emocional. E aí, sem mais delongas, vamos trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso diálogo, o Dr. Dalton Leme. Dr. Dalton, por favor, destacar você. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos. Pronto, agora sim. Dr. Dalton, mais uma vez, meu muito boa noite a você. Um prazer tê-lo conosco. Todas as semanas que temos aqui você e o Cleuber, é um conhecimento vasto, é um conhecimento riquíssimo, e o assunto de hoje é extremamente interessante. Então, sem mais delongas, seu boa noite a todos, e é com você, Dalton. Orlando, eu fico muito lisonjeado e feliz de poder estar presente em essas lives da Timon. Com certeza, eu não sei tudo, mas o pouco que sei, procuro transmitir de uma forma bem simples, né? Para que vocês possam tirar proveito, né? Vivendo e aprendendo. Aprendo com vocês também. Às vezes vocês não percebem, mas no grupo lá, quando vocês estão fazendo comentário, muitas vezes eu estou acompanhando. É que não dá tempo de responder e entrar para o meio, né? Mas eu aprendo com vocês também, tá bom? Então, nós vamos falar aqui hoje sobre a tireoide. É uma glândula muito importante, né? É aquela glândula que está situada aqui na frente, no pescoço, exatamente embaixo da laringe. E ela secreta pelo menos 3 tipos de hormônios que vocês vão ver a importância fundamental na nossa saúde. Bom, então vamos lá, vamos começar falando sobre. Eu costumo dizer que não existe doença física sem antes haver um bloqueio emocional. A tireoide e o estado emocional, qual que é a relação entre essas duas coisas? Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Um aumento sutil ou uma leve diminuição dos hormônios da tireoide pode mudar por completo o comportamento da pessoa. Sabia disso? Às vezes você tem muitos problemas que está relacionado a um mau funcionamento da tireoide, você não se deu conta disso ainda, ou os exames não conseguiram apontar, que depois eu vou ressaltar por que acontece isso, tá? Então, isso pode influenciar no comportamento sexual, tá? A tireoide tem a ver com comportamento sexual? Sim. Também no seu apetite, as suas atitudes acabam sendo afetadas. Portanto, a relação que existe entre a tireoide e o estado emocional, ela é muito estreita, anda lado a lado aí, tá?
A tireoide, ela é uma glândula responsável por regular o metabolismo e também fornecer ao seu corpo a quantidade de energia necessária para realizar funções que você pode considerar como funções básicas. Ou seja, ela estabelece a velocidade de queimas de calorias da nossa célula, o ritmo de batimento do nosso coração. Olha, já pensou? As funções da sua tireoide pode também estar afetando o ritmo de batimento do seu coração. Perceberam principalmente agora com pânico, depressão, as pessoas têm tido muita arritmia. Normalmente, quando essas pessoas passam numa consulta e eu vou avaliar, principalmente pela biorressonância que eu uso, que eu cito sempre para vocês, você percebe que as funções dessa glândula, ela não está íntegra. Ela não está tendo um funcionamento normal como deveria, tá? Então, eu falei de 3 tipos de hormônios aqui que a tireoide, ela secreta, né? Segrega. Se vocês quiserem anotar aí, ó, a calcitonina. Você sabia disso? Olha, a calcitonina que regula o cálcio do seu sangue. Então, veja bem, será que adianta você tomar caminhão de cálcio se a sua tireoide não estiver funcionando bem? Vai faltar a calcitonina, que vai regular o nível de cálcio no seu sangue. Então, esse equilíbrio é usado para tratar doenças como a osteoporose. Por quê? Porque favorece o depósito desse mineral nos ossos, tá? Então, a tireoide, ela faz esse trabalho aí. Então, imagine uma pessoa tratando osteoporose e ela descuida da saúde da sua tireoide. Será que ela vai sarar? Dificilmente. Dificilmente. Outra coisa, outro hormônio aí no caso também, a tiroxina. Você já ouviu falar no T4? É produzido também pela tireoide. A tiroxina e a triodotironina. Triodotironina, que é o T3. E esses hormônios, eles também aceleram o metabolismo da célula, produzindo um aumento de calor corporal. O T4 é a forma principal de hormônio da tireoide no sangue, sabia? Às vezes acaba se medindo o T3 e tal, esquece do T4, né? Então, o T4 é a forma principal de hormônio da tireoide no sangue. Coloque isso em mente quando você estiver fazendo uma pesquisa na sua própria saúde. O T3, ele influencia no crescimento e no desenvolvimento do sistema nervoso e, conforme eu já tinha falado, no ritmo cardíaco. Olha a importância dessa glândulazinha, parece uma borboletinha, né? Bem pequena aqui, né? Então, quais são as disfunções que normalmente acomete a sua tireoide? O hipotireoidismo. Com certeza você já ouviu essa palavra, é a tireoide lenta. A glândula está pouco ativa ou produz uma quantidade insuficiente de hormônio. Olha aí, já estamos falando sobre a primeira disfunção. E temos também o hipertireoidismo, que é a tireoide hiperativa, ela está ativa demais. Ela produz uma quantidade excessiva de hormônios. Então, vamos dizer assim, esses hormônios servem para equilibrar um monte de coisa? Serve, mas tem que estar em equilíbrio, nem para mais e nem para menos. Embora ambas elas sejam produto de uma alteração do funcionamento normal dessa glândula, as duas, tanto o hipo como o hipertiroidismo, elas repercutem de uma maneira muito diferente nas pessoas que sofrem desse distúrbio. Tanto eu estou falando em plano físico, como em plano psicológico, em plano emocional. Vamos lá. Você quer saber alguns sintomas do hipertiroidismo? O mais que incomoda principalmente as mulheres é o aumento de peso, né? Que também é a incapacidade de tolerar ambientes frios. A pessoa começa a ficar mais sensível ao frio. Também influencia nos períodos menstruais irregulares, frequência cardíaca mais baixa. Lembra que nós comentamos?
Então, no caso aí, o hipotireoidismo, a frequência cardíaca ela fica mais baixa. Prisão de ventre, cansaço, pele ressecada, queda de cabelo, rachadura nas unhas, sabe aquela unha rachada, esgarçada? E até mesmo as câimbras musculares. Quanta coisa está envolvida, né? Então, às vezes, alguns sintomas do que você vem sofrendo e lutando, talvez não se buscou a fonte do problema, né? Não quero dizer que todos, mas uma boa parte está relacionada a isso. Sintomas do hipertiroidismo. A pessoa, normalmente, ela começa a ficar distraída, começa a perder peso muito rapidamente, ela começa a ter intolerância a calor. Aí, no caso do hipertiroidismo, a frequência cardíaca ela fica mais alta, irregular, mais alta, né? Começa a ter fadiga, o famoso bócio também, né? A fadiga também, fraqueza muscular. Em alguns casos, a pessoa é acometida de diarreia, náuseas, vômito, dificuldade para dormir, tremor nas mãos. Olha quanta coisa que está relacionada. Agora, como que os sintomas refletem no estado emocional? Nós estamos fazendo uma relação aqui, né? Como que os sintomas refletem no estado emocional? Como a gente já tinha adiantado, a relação entre a tireoide e o estado emocional é muito estreita. A variação nos níveis de hormônio incide de maneira direta não apenas no âmbito físico, mas também no cognitivo emocional. Então, por isso, são igualmente importantes os sintomas psicológicos e as alterações do estado emocional que ambas produzem. Ah, então eu preferia estar com hipotiroidismo, ou eu preferia estar com hipertiroidismo. Eu preferia estar com a minha equilíbrio, né? Então, eu prefiro, aliás, né, estar com a minha em equilíbrio. Então, na verdade, os transtornos psicológicos são o principal motivo de os interagentes com hipertiroidismo procurar uma consulta. Olha, presta atenção nisso que eu estou falando, ó. Transtornos psicológicos são o principal motivo dos interagentes, pacientes, clientes, o que vocês preferirem, e com hipertiroidismo, acabar procurando uma consulta médica. Entre as reclamações estão a perda progressiva e iniciativa e interesse devido à diminuição generalizada dos processos mentais. A pessoa começa a ter problemas relacionados à memória também. Comprometimento intelectual, dificuldade de atenção. É tão comum hoje falar do déficit de atenção, né? É bonito falar, né? Então, a pessoa começa a ter um comprometimento, tá? Principalmente quando envolve tarefas de cálculo, talvez um pensamento que a pessoa costumava definir com muita facilidade, agora ela sente uma certa confusão. Então, a tireoide, ela é muito sensível aos estímulos psicológicos. E ela é muito sensível, viu, gente? Sua tireoide pode estar funcionando perfeitamente bem. Você tem um choque emocional muito forte. A perca de uma pessoa, um acidente, a perca de um trabalho, o rompimento da amizade com um amigo, coisas desse tipo, pode mudar o funcionamento dela de hoje para amanhã. Então, ela tem uma estreita relação com os acontecimentos emocionais da sua vida. Por isso que as pessoas que têm uma baixa atividade apresentam um estado emocional próximo da tristeza, melancolia, nostalgia e até mesmo a depressão, que a pessoa acaba depois, quando não se trata, acaba caindo numa depressão. Nos casos mais graves e que não receberam o tratamento adequado, o transtorno, já estudos apontam que pode levar até a demência. E o hipertiroidismo, que nós estávamos comentando sobre hipo e hiper, né? O hipertiroidismo, ele costuma provocar irritabilidade na pessoa, nervosismo, hiperatividade. Sabe aquela pessoa elétrica que parece que não consegue parar? Impaciência,
mudança brusca de humor, aquela alteração no humor, né? Às vezes as pessoas começam, tá parecendo bipolar, né? Aquela transformação muito rápida no humor, né? Então, geralmente está associado ao aumento de ansiedade, agitação mental, tá? Pessoas que choram com frequência sem conseguir se controlar, a própria insônia. O caso é que, se os sintomas não forem tratados, podem ocorrer até mesmo, em alguns casos, você vê pessoas tendo delírios, alucinações, além dos problemas cardíacos que vão surgindo, que eu falei, né? Problemas ósseos, musculares, reprodutivos também. Às vezes, muitas mulheres que não conseguem engravidar. É lógico que tem outros fatores envolvidos, né? Mas também tem uma íntima relação com o funcionamento dessa glândula tão importante. Você conhece alguém que tem problemas com a tireoide? Talvez você que está me escutando aqui, você enfrenta esses problemas. Aí você fala assim, mas eu estou cansado, eu vou no médico e fala que está tudo normal. Você já parou para pensar que muitas pessoas que sofrem por anos de depressão também está ligado a essa íntima relação que nós estamos comentando aqui? Depressão e tireoide. Algumas das emoções que mais têm relação com a tireoide está ligado a isso que eu falei aí, a ira, a raiva, irritação. E, por outro lado, tanto o hipertiroidismo como o hipotiroidismo têm um ponto em comum. Qual é o ponto em comum do hipo e do hipertiroidismo? A criação de uma sintomatologia claramente depressiva. Todas as pessoas que eu pego para avaliar, inclusive eu trato muitas pessoas com desequilíbrio que leva à depressão. Por isso que eu falo que, na realidade, eu não trato a depressão. Eu trato o desequilíbrio que leva à depressão. E, entre eles, uma das primeiras coisas que eu avalio é o funcionamento da tireoide. Olha que coisa interessante. Então, no caso do hipotiroidismo, o quadro clínico depressivo ele acaba sendo mais notório, mais notado. Isso acontece por diminuir a produção de hormônio e acaba reduzindo o metabolismo do corpo, o que diminui os níveis, sabe do quê? Da tão importante chamada serotonina. Então, diminui os níveis de serotonina, a noradrenalina, tá? O GABA também, que você já ouviu falar, que é o aminobutírico, quer dizer, o ácido gama, né? No caso, chamado de GABA, que vamos dizer assim, um ácido muito importante para a parte gordurosa do seu cérebro, para que tenha um bom funcionamento e integração com os neurônios. Então, nós podemos observar tanto que as oscilações e mudanças do funcionamento da tireoide pode andar de mão dada, tá? Com graves perturbações psicológicas. Dificilmente, eu não peguei até hoje, pelo menos, né? Pessoas com perturbações psicológicas graves que a sua tireoide estivesse funcionando bem. O problema é que essas perturbações podem ter origem estabelecidas de maneira equivocada, tá? Por isso, eu aconselho todos vocês que estão ouvindo essa live aqui, antes de começar um tratamento para depressão, procure saber com certeza a influência da sua tireoide nesse quadro que você talvez vem sustentando por tanto tempo. É difícil estar com os níveis dos hormônios da tireoide alterado e você não perceber uma grande instabilidade, no caso, física e emocional. O que costuma ocorrer é que, através do tratamento das disfunções da tireoide, certos transtornos psicológicos ou psiquiátricos, eles acabam melhorando. Às vezes a pessoa, ela não foi nem buscar aquele tratamento, mas quando talvez ele fala assim, eu já trato com o meu neurologista, com o meu médico lá, a depressão. Aí, quando ela vai fazer um tratamento holístico e melhora o funcionamento da tireoide dela, ela começa a melhorar dos transtornos psicológicos e até mesmo psiquiátricos. Começa a melhorar. E, normalmente, se você for pegar a causa do assunto, pode acontecer deles desaparecerem.
Simplesmente assim. Então, a relação entre a tireoide e o estado emocional é uma realidade que está cada vez mais evidente, né? Talvez você que está aí na telinha do outro lado está falando muito bonito o que você falou aí, Dalton, né? Que legal. Mas por que eu estou cansado de ir no médico e dizem que a minha tireoide está funcionando normal? Você gostaria de saber como fazer o tira-teima disso aí? Se realmente está funcionando ou não? Independente do que o médico falou, o exame não pega todos os aspectos funcionais da tireoide. Talvez até você está aí do outro lado, nós já falamos outro dia sobre questão de peso, né? Você é uma daquelas pessoas que vive fazendo regime, dieta e não consegue emagrecer? Então, às vezes, você vem lutando de forma que você não está encontrando a verdadeira causa. Você já ouviu falar em hipotiroidismo, que é quando a função está baixa da tireoide, mas é subclínico. Você cansa de fazer exame e não pega. Você já ouviu falar nisso? É aquele que se enjoa de fazer exame. Acaba dando tudo normal. Ah, seus exames estão normais. Isso você não entende, né? Mas por quê? Porque como que está tudo normal? Eu continuo engordando, isso está acabando com a minha qualidade de vida, está me levando a ser uma pessoa melancólica, depressiva, porque eu não estou gostando de me ver assim. Esse excesso de peso todo está me prejudicando. Você já ouviu falar que as glândulas tireoide e as adrenais, elas trabalham juntas, de mãozinha dada ali. Quando nós ficamos estressados demais durante anos, nós podemos produzir cortisol demais. Com o tempo, isso pode causar uma exaustão nas adrenais. Mas tanto cortisol demais como de menos, ele traz uma forte influência sobre a glândula tireoide. Por isso que eu disse que anda de mão dada. Se você confiar somente no TSH, que é o exame que normalmente se faz para você saber se está tendo uma função normal ou não, então, se você confiar somente no TSH, 50% dos casos de hipotiroidismo, eles não são diagnosticados. Pelos exames, eu estou dizendo aí mesmo, tá? 50% não é diagnosticado. Por que que acontece isso? Porque o T4 e o T3 dá um retorno, ou seja, uma resposta tanto para a nossa hipófise como para o nosso hipotálamo, tá? Veja um detalhe importante. Se eu aumentar o T4 no sangue, mas não aumentar o T3, a resposta vai acontecer do mesmo jeito. O que vai acontecer? O TSH ele não cai e você tem a notícia que tudo está bem, seu resultado é normal. Olha um falso positivo aí, né? Um falso negativo para um hipotiroidismo. Você continua engordando, continua sem energia e como o TSH não cai por essa alteração, essa interação, e normalmente não te pede ainda o exame do T3 e T4, normalmente às vezes só pede um. Eu estou aqui para te ensinar hoje, eu não quero que você tenha perdido tempo só de saber tudo isso aí, mas que você possa tirar proveito disso para saber como usar isso como aliado para a sua saúde. Tá? Eu estou aqui para ensinar como saber a real condição da sua tireoide. Eu vou ensinar um teste bem simples para vocês aqui, tá? Não adianta ensinar coisa complicada, né? Hoje, se depender de exame, quem não tem um plano de saúde para ficar pagando exame já é complicado, né? Então, vamos ensinar algo simples para você fazer na sua casa. Essa avaliação você vai fazer antes de sair da cama, antes de você comer, antes de você beber nada, ou se envolver em qualquer atividade. Eu diria que é bom até quando você acorda quietinho, nem conversar, né? Aquele momento que você acabou de acordar mesmo, tá? O que você vai pegar? Você vai pegar um termômetro, sabe termômetrinho antigo? Não digital, esse antigo que tem o mercurinho na ponta. Ainda pela internet você encontra para comprar. Você vai medir a temperatura, tá?
vai medir a temperatura mais baixa do seu corpo durante o dia, que se correlaciona com a função da sua glândula tireoide. Você vai colocar o termômetro na axila, passado 10 minutos, não é deixar 2 minutos, não. Passado 10 minutos, você vai retirar o termômetro da axila e anote a temperatura no papel lá. No caso do digital, você não vai precisar esperar 10 minutos, mas eu confio mais no antiguinho lá. Se for digital, a hora que soar o alarme dele lá, ele já vai estar com a temperatura medida, tá? Aí você já pode anotar essa temperatura. Prestou bem atenção, então, aí? Acorda, não faz atividade nenhuma, não conversa, não bebe água, não faz nada. Na cama, sem esforço nenhum, que você vai medir essa temperatura. Se a temperatura do seu corpo tiver 36,6 graus, entre 36,6 e 36,8 graus Celsius, a tireoide está funcionando normalmente. De 36,6 a 36,8, a sua tireoide está funcionando normal. Se a temperatura do seu corpo estiver abaixo de 36,5, olha, você fala, mas tão pertinho assim é. Se tiver abaixo de 36,5, por exemplo, 36,4, a sua glândula tireoide está funcionando de forma lenta. Ó que tira-teima que eu estou ensinando para vocês aí, hein? Agora, se a temperatura do seu corpo estiver acima de 36,8 graus Celsius, se você não tiver com nenhuma infecção, tá? A sua tireoide vai estar o quê? Acelerada. Você vai estar com uma tendência a hipertireoidismo. Agora, para ter certeza do resultado, você deve repetir o teste por 5 dias seguidos. Por isso que eu falei para você anotar no papel. 5 dias seguidos, você anota a temperatura, tá? Todo dia, durante os 5 dias, você anota a temperatura. Você vai somar tudo, os 5 dias, vai dividir por 5, que foram 5 dias que você colheu o exame. Dividindo por 5, não poderá dar inferior a 36,5. Se der menor que 36,5, a sua tireoide está em hipofunção. E o exame laboratorial não estaria pegando isso. 50% pelo menos deles. Agora, deixa eu dar uma outra dica aqui para vocês também, tá? Para as mulheres que ainda menstruam, o teste deve ser feito no segundo dia do ciclo menstrual. Ah, terapeuta Dalton Leme, mas por que no segundo dia do ciclo menstrual? A razão é porque um considerável aumento de temperatura pode ocorrer no período de ovulação e originar um resultado falso. Por isso que eu estou pedindo para vocês tomar esse cuidado aí. Tá bom? Mulheres após a menopausa e homens podem realizar o teste em qualquer dia do mês. De repente, você está começando através disso, mesmo longe de terapia, de médicos, você começar a descobrir os reais problemas de saúde que você vem tendo. De repente, tem uma vilãozinha lá, escondidinha, que não está mostrando, os exames não estão apontando essa timidez ou essa hiperatividade dela, que está sustentando vários quadros patológicos em você. É bom saber disso, não é verdade? Talvez você esteja aí perguntando, né? Mas será que eu consigo fazer isso? Lógico que consegue. Essa glândula tireoide, gente, ela é muito importante. Infelizmente, eu acho que a medicina clássica, ela deveria dar um pouco mais de atenção ao sistema glandular. E na área holística, né, a gente toma uma boa precaução quanto a isso, a gente se preocupa com isso, porque a gente sabe a forte influência que isso tem na saúde de cada um de vocês. Aí vocês vão falar assim, mas eu não consegui anotar tudo isso. É simples. Sabe o que você faz? Essa live está sendo gravada pelo YouTube. Você pode entrar e assistir quantas vezes você quiser lá. Você faz suas anotações de como você vai tirar o teste dos 10 aí, dos 5 dias, aliás, né? O teste dos 5, para que você possa saber
realmente como está o funcionamento da sua tireoide. Eu espero que eu possa ter colaborado com alguma coisa para vocês aí, né? Por quê? Porque, infelizmente, hoje nós estamos numa era digitalizada e nós não estamos a esmo só do que o profissional de saúde que está cuidando de nós, que é só o que ele diz que vale. Então, nós temos que fazer o quê? Pesquisar. Então, cada pesquisa que a gente faz, a gente pode comparar com a diagnose que está sendo dada para nós. E aí, com certeza, você pode corrigir o curso do caminho para que você possa ter uma certeza de que caminho você está tomando para a sua saúde. Então, tá, olha, vocês perceberam que a tireoide e o estado emocional têm uma ínfima relação. Muitos problemas psiquiátricos, depressivos, melancólicos, que levam a pessoa a chorar sem parar e não consegue explicar por quê, tem essa relaçãozinha aí que talvez você não contasse com ela. Tá bom? E sem dizer que nós vimos aí que essa glândula é responsável por regular o metabolismo, fornecer para o nosso corpo a energia necessária para que ele possa realizar as funções básicas. É o mínimo que a gente pode fazer. Estabelece a velocidade da queima de caloria. Espero que isso possa somar bastante com o conhecimento de vocês. Quem são os agentes de saúde da Timol, os franqueados, os colaboradores da Timol aí, né? Então, às vezes, quando surgem certos problemas, você pode estar atento em orientar o seu interagente. E aí, talvez você comece a alcançar resultados que antes parecia que estava insolúvel, né? Então, sempre uma ajudazinha, através da alimentação, da perfeita hidratação da água, tá? A água imantada com ímãs moleculares que a Timol tem aí, tem uma grande influência na hidratação celular do seu organismo. E essa hidratação celular, com certeza, conta com a hidratação de cada órgão, e a tireoide não é diferente. Tá ok? Então, é isso que eu tinha para colaborar com vocês. Eu não quero me delongar muito para que vocês tenham a oportunidade de participar também, né? Aí fica mais interativo a live, né? Não fica cansativa, né? Durante 20 minutos, nós temos a atenção presa, 20, 30 minutos. Depois disso, a nossa concentração começa a viajar um pouco. Agora, quando vocês começam a interagir e participar, então vai ficar mais proveitosa ainda essa live. Acredito que o Orlando tenha combinado alguns depoimentos, algumas perguntas que talvez tenham aí, e dessa forma vocês poderão estar participando. Rodalto, a primeira é a Neide. Daqui a pouco tem vários depoimentos, ok? Mas, Neide, por favor. A Neide vai fazer depoimento, Orlando? Pergunta. A pergunta. Vamos lá, Neide, é um enorme prazer tê-la aqui conosco. Eu fico muito lisonjeado, né, com o número de pessoas que têm assistido essas lives, né? E quero agradecer a você nesse momento e queremos colocar a sua pergunta em pauta. Então, você abre o seu microfone aí, pode fazer. Eu sempre tive problema com tireoide, já tomei medicação. Tá me ouvindo? Tô. Ô, Neide, de onde você é, Neide? Eu tô aqui no Rio. Ah, no Rio. Isso, mas eu sou cearense. Tá. Então, você sempre teve problema com tireoide, você está dizendo? Já tratei, aí há muito tempo o médico me deu alta, falou que não precisava mais tomar o cura. Agora eu sofro muito de insônia crônica também. Aí o neuro, ele pediu esse exame de tireoide. Eu estava avaliando aqui as coisas, eu acho que está alta, 7,7. Um pouco acima. Senti todos os sintomas aí que o senhor falou, eu senti tudo. Então, veja bem, ó, eu diria assim, vocês, né, que são pessoas, não que são mais leigas, né, mas às vezes não tem uma interação tão grande no assunto. Eu falo assim, ó, quando eu trato à distância, eu me baseio muito em anamnese, os sintomas do que a pessoa está sentindo.
Então, vamos supor, se você está sentindo, seria bom você fazer um teste desse citado aí, que vai ser independente de qualquer profissional, você vai poder fazer na sua casa. Entendi. Entendeu? Comprar o teste. E você, por exemplo, teve alta, você não está tomando mais o Puran, e você continua tendo sintomas relacionados à tireoide. Bom, eu tenho muita insônia, né? Algumas coisas, sensibilidade a frio, sudoroses, né? Várias coisas assim que me incomodam bastante. Aí, como o senhor falou sobre isso, eu estou aqui vendo o exame, que eu nem mostrei para o médico ainda, né? Eu percebi que pelos os níveis que tem para a gente comparar, que parece que é alta. Alta é o quê? Hipo. Quando está mais alto é hipertiroidismo. Quando está mais baixo é hipotiroidismo. Teve uma médica que falou que eu poderia até ser mais cheinha, mas eu não ganho peso de jeito nenhum. Sempre fui magra, assim mesmo com tireoide. Com hipo, eu acho. Acontece isso também, tá? Mesmo em hipofunção, algumas pessoas engordam. Em hiper também acontece, quer dizer, em hiperfunção, tem pessoas que ainda elas enfrentam problema com a obesidade. Tá bom, obrigada. Eu acredito aí que eu não sei com que intenção o seu médico pediu, é bom você mostrar esse exame para ele, tá? Mas acima de 80 seria um grande problema, um maior problema, tá? Principalmente ligado ao TSH, ao T3 aí, tá? Tá bom, vou mostrar para o médico. Por causa da insônia que ele pediu esse exame. Mas Eu, como trabalho de outra forma, eu sou ortomolecular, naturopata, eu trabalho bastante por ressonância, então nós temos uma outra forma de interpretação. Por isso que eu estou dizendo que é bom, desde que ele pediu, você levar para que ele veja. E se depois ainda ficar dúvida, faça o teste do exame dos 5 dias em casa. Ok, obrigada. Tá bom? Obrigado a sua participação, viu, Ney? Agora nós estamos aqui na tela com a Esther. Esther é da onde, Esther? Eu sou aqui de Canaã dos Carajás, no Pará. Não entendi. Não, eu sou aqui de Canaã dos Carajás, no Pará. Poxa vida, Pará. Muito No bom, Pará. obrigado por estar nos prestigiando aqui também, viu? Imagina, o prazer é meu. É um prazer tê-la conosco e vamos ver aí. O seu é pergunta ou depoimento? Não, eu queria dar um depoimento, se me permitir. Será com muito prazer que ouviremos. Então, eu tenho hipotiroidismo, né? E eu fui diagnosticada com hipotiroidismo de Hashimoto. Isso já tem mais ou menos mais de 20 anos. Foi antes de eu engravidar da minha filha, né? Que já vai fazer 20 anos. E nesse período de 20 anos, vamos por aí, arredondar para 20 anos, sempre eu fiz o controle, né? Mas mesmo tomando a medicação, é difícil fazer o controle da tireoide. Porque envolve também alimentação, envolve muitas coisas, né? Sim. O sedentarismo também é muito contra, né? Dificulta. Então, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de ter o controle da minha tireoide, né? E esses sintomas aí que foram relacionados com hipotiroidismo, é verdade, eu sentia tudo isso daí. Tudo. Eu não dormia, eu não perdia peso, eu vivia irritada, cansada. Eu tinha momentos assim que eu ficava super elétrica, depois eu ficava sem energia nenhuma no corpo. Então é muito ruim. E depois, tem mais ou menos 3 meses, eu conheci o projeto da Timol. E eu comecei a fazer o uso contínuo e da forma correta, como foi me orientado, né? E eu fiquei muito feliz de ver que no mês passado eu fiz um check-up, porque eu queria saber dos resultados, né? Que eu já percebia no corpo, mas eu queria ter certeza de que eu tinha atingido o meu objetivo. E aí eu fiz um check-up, fiz exames.
E eu fiquei muito feliz que depois de 20 anos eu consegui ter o controle dos meus hormônios ligados à tireoide. Pela Legal. primeira vez na minha vida, desde que eu soube que eu tinha o hipotireoidismo. E a minha vida mudou, né? Porque antes o cansaço, aquela fadiga, a insônia, eu com mais ou menos 60 dias do uso do projeto, eu já não tenho mais insônia, eu não tenho mais aquele cansaço, eu tinha também, além dessa questão relacionada ao hipotireoidismo, eu tinha um problema também que era no intestino, né? Que eu consegui também contornar, né? Fazer funcionar com regularidade. E eu senti a melhora. E eu percebo, porque quem tem o hipotireoidismo e convive com esse problema há anos, a pessoa sabe os sintomas e quando ela está atacada, né? E eu senti realmente que consegui controlar. Então, eu só tenho a agradecer pelo projeto, que eu comprovei que cientificamente ele traz resultados sim, se a pessoa fizer o uso correto, e eu mudei a minha qualidade de vida por ter conseguido controlar a questão do hipotireoidismo. Que maravilha, Esther. Muito bom o seu depoimento. Inclusive, né, nós estamos vendo que você não conseguiu com remédio, você conseguiu através do projeto, né? E ressaltando Verdade. aí, que a tireoidite de Hashimoto, ela se torna autoimune na realidade, né? Então, por isso que a pessoa tem tanta dificuldade em vencer. Mas, com o projeto, através da plena hidratação celular, você conseguiu por quê? Porque você está tratando o sistema celular seu. Você não está tratando a sua glândula tireoide apenas, né? Então, é fantástico. Eu já tive relato de outras pessoas que sofriam, né, com a tireoidite de Hashimoto, e embora algumas já era há muito tempo não zerou, mas a qualidade de vida mudou. Muito obrigado pelo seu depoimento aí, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Você falou que em quantos dias você começou a sentir resultado? 60? Olha, eu assim comecei a tomar e a questão da insônia, o cansaço exagerado que eu sentia, né? Sim. Questão assim dos 20, 30 dias eu já consegui contornar. Que Agora assim maravilha, que eu foi rápido. senti, agora assim que eu senti que realmente a minha tireoide estava funcionando, foi que nesse período de 60 dias, né, que eu fiquei tomando, eu percebi que eu comecei a perder naturalmente peso. Em 3 meses, sem fazer dietas, né, que eu não faço, eu só faço exercício físico, mas que eu nunca conseguia perder 2, 3 quilos, eu já consegui perder 6 quilos. 6 quilos. Maravilha, hein? Eu estou já chegando ao meu quilo ideal, que é para a minha idade e para a minha altura. Então, Parabéns. isso é maravilhoso, porque a tireoide, ela só não mexe com a questão assim física, mas com o emocional, porque eu via que eu me esforçava tantas vezes para emagrecer e não conseguia, sabe? Isso me frustrava. E hoje não, hoje eu tenho disposição. Eu sinto que eu desinchei. Parecia que eu era uma esponjinha, né? Tava toda inchadinha, e aí foi espremendo e eu sinto que eu tô desinchando. E isso eu percebo que é em função da tireoide mesmo, que tá realmente condiz com o exame que eu fiz, né? Que ela realmente está funcionando. Muito bom, parabéns, viu? Com certeza, seu depoimento vai ajudar muitas outras pessoas que estão aqui assistindo a live. Agora nós temos aqui a Jerusa. Jerusa, de onde você é? Abre o seu áudio aí. Eu sou de Ilhéus, Bahia. Ô, lugar gostoso, hein? Isso, aqui pertinho de Aliene também. Quando eu entrei na live, já tinha começado, acho que já tinha mais ou menos 20 minutos que tinha começado. Então, conforme o depoimento que ela falou sobre o projeto, se você falou antes, eu não peguei essa parte aí, né? Não. Ô, Jerusa, quem convidou você para a live? Foi a Eliene, aqui em Ilhéus também, Bahia, foi a Eliene que me Então, convidou. a Eliene vai conseguir te mostrar tudo sobre esse projeto, para você saber todos os detalhes. Certo, porque eu tenho problema também na tireoide já faz anos.
E conforme o depoimento que a moça falou aí, é muito difícil a gente controlar, muito difícil. Sim, A minha era hipo, passou para hipo, eu era hipo, passou para hipo, e agora está no né, Hashimoto, né? Esse último agora. sim. Ela Então, começa a ficar autoimune, né? A tireoidite exatamente. Hashimoto é considerada uma doença autoimune. E aí, Mas, como eu estava dizendo, né, a plena hidratação do sistema celular pode fazer coisas que remédio a vida inteira não fez. uhum. Outra coisa que eu tenho dúvida também é em relação ao seguinte: quem tem problema na tireoide, ou hipo, tem algum tipo de alimentação assim também que, no caso, a gente tem que evitar, porque isso o médico nunca me falou se tem que evitar certos tipos de alimentação. Tem sim, viu, Jerusa? Eu não vou entrar nesse campo agora aqui, porque a gente vai fugir do aspecto temático da live aqui, tá? Mas Certo, tem sim, certo. tá? Eu sou naturopata, sou ortomolecular. Existe alimentação por tipo sanguíneo, tem alimentos que é veneno, tem alimento que é remédio para você. Então, quando a pessoa tem um problema e faz essa mudança alimentar, com certeza auxilia muito, E o tá? mais difícil é perder peso. Gente, eu faço regime, eu faço exercício, olha, paro de comer e parece que quanto mais eu faço esse tipo de coisa, parece que é aí que eu engordo mesmo. É que Tá chegando a tristeza. tem três glândulas que andam de mão dada, né? Hipófise, nossa glândula mestre, hipotálamo, tá? E a própria tireoide. Então, a questão, não vamos só descarregar. A tireoide, ela é muito influente nisso, tá? Mas o sistema glandular é composto de outras glândulas que regula também a sua vontade de comer, parar de comer, dar sede, não dá. Então, quer dizer, o sistema glandular, ele tem que ser levado em conta e avaliado quando a pessoa está com essas dificuldades. Isso. Tá bom. Muito Entendeu? obrigada. Muito Imagina, obrigada. Jerusa. Obrigado nós pelo sua participação, tá? Késia, é Késia, né? Isso, Késia, de onde você é? de Goiânia. Goiânia, outro lugar quente aí também. Fervendo. Eu gosto de lugar quente assim. Vamos lá, é um prazer tê-la conosco, Késia. Pode, Então, pode falar. eu queria saber se existe uma relação entre a tireoide e a dermatite atópica. Olha, vou dizer assim para você, relação direta não, mas indireta, quando você fala em retenção de líquido no corpo, quando você fala de uma hiperidrose, coisas desse tipo, quer dizer, por tabela pode ter uma influência. Você tem muita, é isso? Tenho no corpo inteiro. Você faz parte do projeto já da Timol? Você faz uso da água? Ainda não. Olha, eu vou te Eu já contar uma coisa para tomei você, ó. Eu tenho pego 4 pessoas dias. que sofriam muito tempo com isso aí, e quando a pessoa Uhum. começa a usar essa água com ímãs orientados molecularmente, ele faz assim uma transformação, né, bioquímica na água, né, a transformação molecular na água, e essa hidratação, uma das coisas que tem resolvido bastante é problemas ligados com dermatite, com alergia alimentar, com coisas desse tipo aí. E eu falo no caso da dermatite, essa água, num borrifador, a pessoa usar nos lugares onde a dermatite está atacada, é impressionante, acalma na hora. Você não está usando remédio, está usando água, mas ela é tão boa que realmente ela acalma alguns quadros assim, né? Uma picada de inseto a pessoa toma, ela borrifa a água, geralmente para de coçar e já para aquele vermelhidão que está ali. Então, vamos dizer assim, é um processo que não estamos falando em remédio, estamos falando de um alimento que você depende dele o dia inteiro, que é a água, e ele pode estar trabalhando esses problemas que te incomodam. Eu tomei a água durante 4 dias. 4? 4 dias. Eu fui para uma casa de uma amiga minha e eu tomei a água durante 4 dias. No primeiro dia que eu tomei, eu não tive nada. Eu comecei a tomar à noite, né? Eu já tomei errado, mas como eu já estava lá, né? Ela falou, não, toma aqui, eu tomei. No outro dia eu amanheci com o corpo pior do que, eu não sei se está dando para você perceber, eu tenho bastante dermatite no rosto. Meu rosto amanheceu bastante vermelho e eu
Eu vi que a água realmente estava jogando para fora mesmo, né? Inflamação. E aí, já no outro dia, eu amanheci com a pele extremamente seca, ou seja, até a coceira que eu estava tendo, assim, nessa época do calor, né? Por conta do suor, coça bastante. Você Aí, imagina isso mas eu com 4 dias, né? Imagina se você desse continuidade, né? E olha que eu nem tomei da forma correta, né? E já teve resultado. Então, assim que você puder, prossiga com o projeto, que você vai ver que você vai se ver livre disso muito rápido. E o melhor de tudo, sem remédio, né? É verdade. Muito obrigado pelo seu depoimento, sua participação, viu? Ficamos Obrigada felizes eu. de tê-la aqui conosco. Quem é aqui agora? Alziro? Abre seu som aí, Alziro. Pronto. Alziro, de onde você é? Pedreira, São Paulo. Pedreira, conheço Pedreira. Aí tem muito Conhece? artesanato, né? Isso, terra da louça, das Louça porcelana. também. Muito bonita. Gosto de passear aí. Muito bem. Eu só queria esclarecer uma dúvida que eu tenho. Ah, A minha filha e também a minha esposa, elas tiraram a tireoide, né? Elas não têm mais. A minha esposa já faz acompanhamento na Unicamp, né? E também outro médico que nós já fomos. Só um minuto. Que não é necessário tomar o T3. Mas o médico da minha filha fala que tem que tomar. E então eu tenho essa dúvida, né? Se a gente deve tomar o T3 ou não. olha, eu não gosto de entrar nessa questão alopática, tá? Até porque não é minha área, né? Mas, assim, a importância, de um depende da integração do outro. Um sozinho não funciona. Entendeu? Então, Sei. tipo assim, se você vai tomar um, não vai tomar o outro, dificilmente você vai ter a interação que o organismo precisa. Lembra aquela hora que eu estava falando sobre o T3 e T4? A tiroxina, o T4 e a triodotironina, eles aceleram o metabolismo da célula, né? E aí entra um monte de função principal aí, né? Só que o T4, ele é a forma principal de hormônio da tireoide no sangue. E o T3, ele influencia no crescimento e no desenvolvimento do sistema nervoso e o ritmo cardíaco. Entendeu? Então, é uma integração os dois. Eles são necessários. Eu só estou te dizendo assim que não é uma área que eu trato muito com frequência, né? Ou seja, modulação hormonal, né? Então, você usa a frequência do hormônio para que seu organismo entenda e passe a produzir mais. Isso dificulta, no caso, porque você disse que foi extraída a glândula dela, né? Certo. Então, Obrigado, seria bom conversar bem com o médico e pedir uma explicação do porquê ele está fazendo uma reposição só, se não teria que ser feito duas, ou se, no caso, você consultar um outro profissional. Porque eles falam que o T4 já transforma em T3, então não há necessidade de tomar o T3. Já o médico da minha filha diz que há necessidade de tomar, então a gente fica na dúvida, né? Mas então, bom. sabe o que você faz? Pega uma terceira opinião. Eu te falei aqui, por exemplo, sobre a interação que os dois têm. Para que haja metabolização de um, depende do outro. Entendeu? Então, aí é importante como que, no caso dela, foi tirado cirurgicamente, você falou? Tirou a tireoide, é isso? As duas tirou. Então, pega uma terceira opinião de mais um profissional. Muito bem. Obrigado, viu? Imagina. É um prazer. Aqui nós não é estamos Alfredo. Agora... Tá Alfredo. Não é Alfredo. Estou vendo que não é Alfredo. Não é Alfredo. Não. De onde você... Como é que é seu nome e de onde você é? Meu nome é Gislaine e eu sou de Ribeirão Preto. Outro lugar você falou quente que também. você falou que gosta de calor, aqui tá
tá o quilo para você. Eu gosto de Ribeirão, gosto que é quente. Então, a primeira vez que eu estou assistindo só live, acho que eu conheço você de algum lugar, eu não tenho impressão de São Manuel, talvez, mas minha nora... Botucatu, eu sou. Botucatu. Junto com o Everaldo, você trabalhou um tempo? Oi? Com o Everaldo. Junto com o Everaldo, você teve trabalhou um tempo? um rapaz que foi sócio numa clínica minha, o Everaldo Andrade. É de lá mesmo que eu conheço você. Mas eu entendi bastante da tireoide, você falou que ela produz, inclusive, problemas emocionais, né? E eu tenho uma nora que ela tem a temperatura média do corpo dela é 35, 35,5, 3, sempre nesse nível. E ela realmente tem uma melancolia, ela chora do nada. E está com problemas de pele, tem a depressão, tem esse cansaço, que às vezes ela está bem ativa, às vezes ela está parada, né? E Sim. seria isso tudo o problema por causa da tireoide, como você disse? A temperatura dela baixa seria um indício? Eu não tenho dúvida quanto a isso, tá? Lembra que eu falei ali que a temperatura de 36, abaixo de 36,5, seja 4, seja 3, já está em disfunção já. Está funcionando lenta. Eu não conheço a Timol, que nada disso. Eu vou conversar com a pessoa que me convidou depois para me saber mais alguns detalhes. Mas você falou que a água pode fazer esse movimento, pode mudar essa estrutura toda da tireoide? Porque a gente acaba tendo problema. Veja bem, o que nós estamos falando aqui é sobre o alto poder de hidratação, tá? E a mineralização que essa água da Timol tem. Veja bem, a água comum que você toma, ela acaba não hidratando 100% do seu sistema celular. Ela hidrata 50%, 60%. Tá? O que esse aparelho da Timol não é uma água, é um aparelho que ele faz a quebra molecular na água. Tá? Na ortomolecular, a gente chama água dura e água mole. A água dura é aquela água que ela fica armazenada, parada, e eletricamente as milhares de moléculas pequenas começam a se aglomerar e formam uma molécula gigante. A mesênquima da célula é um poro. Tá? Então, as moléculas pequenas passam nesse poro, mas as grandes, que são chamadas de cluster, as moléculas gigantes, ela não consegue se adentrar na célula. O que esse aparelho faz? É como se ele explodisse essas moléculas gigantes em milhares de moléculas pequenas. Então, essas moléculas pequenas vão conseguir se adentrar na mesênquima, na membrana celular. Então, ou seja, você passa a ter uma hidratação de 100%. Quando nós hidratamos bem nossa célula, as células de todos os órgãos, elas começam a fazer o quê? Rejuvenescer. Ela começa a ficar viva, ela começa a ficar produtiva. E ela vai fazer o quê? Melhorar a função de cada órgão. Então, realmente, eu preciso conhecer melhor a Timol. Então, quem te convidou, você falou? Fátima. Então, a Fátima vai poder te explicar por que esse projeto funciona assim. Eu não teria, assim, agora, porque o tempo não daria para entrar nesses detalhes. Mas, em suma, é mais ou menos só aí para você entender. Tá ok. Tá ok. Eu entendi bastante na live, né? Eu consegui entender um pouco, bastante não, mas um pouco. E vou procurar saber o resto, então, para me informar mais. Tá bom. No final, eu vou deixar aqui, inclusive, o meu site. Para vocês entrarem, tem muita coisa para vocês pesquisarem ali, tá? E, inclusive, ali tem um lugar que é onde eu faço consultas online também, para ajudar a pessoa a analisar todos esses detalhes aí e, às vezes, ver que ela está patinando em um aspecto de saúde que não está tão longe de ser resolvido, entendeu? Isso mesmo que você falou agora de tomar o Puran e curar o T3 e não o T4, tomar remédio para cuidar de um e não do outro, pode não resolver nada, né? Sim, às vezes você vem tratando por anos assim. Fica patinando mesmo. Entendeu? Mas tá bom. Vou querer saber mais. Por hora, muito obrigada. Isso, nós agradecemos a sua participação, viu? Ficamos muito agradecidos e pesquise mais, que você vai ver que
dá para se tratar naturalmente com resultados fantásticos. Agora nós estamos aqui com a Lucinete. Da onde você é, Lucinete? Olá, boa noite a todos. Eu sou aqui de São Paulo, da freguesia do Ó. Poxa vida, hein? Da nossa capital aqui, hein? Exatamente. É um prazer. Para mim, é a primeira vez que eu estou participando dessa live, né? Seja bem-vinda. Com você. E ontem eu assisti a do outro, é do irmão? Do Rômulo? Rômulo, isso. Ontem eu assisti a do Rômulo. Assisti acho que 2 do Rômulo. Eu estou tentando entender um pouquinho da Timol. E é muito boa as lives do Rômulo, viu? Desculpa, não entendi. As lives do Rômulo é muito boa também. Com certeza. Gostei demais. E eu estou muito interessada em adquirir, né, esse produto que, graças a Deus, está podendo estar ajudando muitas pessoas. É como ele falou e como você fala também, não é cura, e sim uma ajuda para o nosso organismo, não é isso? Exatamente. Quando o nosso organismo ele tem essa ajuda, em alguns aspectos, em muitas coisas, ele próprio pode produzir uma autocura. Isso mesmo. Então, e hoje eu fui convidada, né? E, infelizmente, eu fui muito assim, quando eu abri a live, já estava muito em cima. Mas eu consegui entender um pouco de algumas pessoas que já falou aí, tem algum problema que eu tenho, como no caso, eu tirei a tireoide toda, né? E eu deu câncer nela. Então, foi tirada toda a tireoide, e eu estou tomando o Puran até uns 2 meses atrás, 125, né? 125. Agora, eles aumentaram, porque viu que eu estava tendo muitos problemas, esses cansaços, dor na perna, esse mal-estar, tudo, aí aumentou. Eu estou agora com 175 da Puran. E eu estou tomando só o Puran. Mas tem os outros problemas de saúde, que não adianta agora falar, mas o quadro da live hoje é a tireoide, mas me prejudica em muitos casos, quebra muita unha, tem queda de cabelo, a fraqueza, o mal-estar, e assim como a colega acabou de falar aí, o inchaço, né? Que eu fico lutando muito para poder emagrecer. Quando perco alguma coisinha, já logo recupera, né? Porque tem esse sobe e desce da Puran, da tireoide, né? E eu achei interessante esse ponto que você falou, para que nós conseguimos estar medindo para ver como ela está, né? Se ela está agindo direitinho ou não. Eu gostei muito. E eu estou muito interessada, sim, não comprei ainda, mas eu vou fazer o uso, tenho fé em Deus, que eu quero, depois logo eu volto para poder dar outro testemunho para vocês, que tenho fé em Deus. Não perca tempo, procura a pessoa que te indicou, que ela vai te passar todos os detalhes. E veja bem, adquira o mais rápido que você puder, porque no final a sua saúde acaba melhorando tanto que você economiza com outros medicamentos, entendeu? Muito obrigada. Lucinete, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, viu? Agora o Orlando está na janelinha. Deixa eu ver. O Orlando vai perguntar, não? Oi. Oi, Dalton. Tem a Silvânia, Dalton. Deixa eu adicionar a Silvânia aqui. Ela levantou a mão um pouco mais cedo, né? Aí a Silvânia vai concluir essa sabatina, né? Por assim dizer. Então, Silvânia, muito boa noite. Com você. Boa noite, Silvânia. Seja bem-vinda. De onde você é? Eu sou de Recreio, Minas Gerais. Opa, mineira, hein? Queijinho bom, mineira. Então, o que eu queria falar é que eu tenho problema de tireoide também. Então, eu comecei a tomar essa água magnetizada tem 1 mês. Eu acabei de fazer os exames, deu praticamente normal. Então, para essas duas que falou agora por último,
pode comprar e tomar, que vai ser um benefício muito grande da tireoide para elas. Eu já estou tomando já, e olha, não é só isso não, é uma melhora em todos os aspectos. Parabéns, viu, Silvânia? E realmente, o que você está dizendo aí, muitas pessoas que estão ouvindo essa live aqui agora, de repente, quantos remédios já ensinaram para você e você, às vezes, acabou testando, né? Agora, nós estamos falando aqui em você acrescentar uma água de qualidade no seu tratamento de saúde, que com certeza vai trazer não só esse benefício, como muitos outros. Vocês garantem que eu vou ser curado? Ninguém está garantindo cura de nada aqui. A gente está garantindo um reequilíbrio do organismo que vai auxiliar a recuperação patológica que você vem enfrentando. Isso pode demorar, para umas pessoas, 15 dias, outras 30, outras 60 dias, outra 90, outra talvez 120 dias, mas você está no caminho. Você está no caminho de ajudar o seu organismo a se recompor. Isso que é importante, né, Silvânia? É isso mesmo, eu estava tomando remédio, acho que mais uns 30 anos, mais ou menos, que eu faço tratamento de tireoide. Jesus amado, 30 anos? Uns 30 anos, mais ou menos. E para ver só, olha só como que eu melhorei. As unhas, que quebrava muito. Hoje em dia, não, as unhas estão normal. Então, assim, queda de cabelo também. Então, que eu sou hipo. Eu não sou hiper, eu sou hipo. E engordar também, né? Eu já estou sentindo algumas melhoras até mesmo nesse inchaço. Eu estou muito feliz. Com certeza. Isso traz muita felicidade mesmo, né? Parabéns verdade. Aí por você estar levando a sério, fazendo direitinho. E com certeza você vai colher muitos outros resultados. Não, já estou colhendo e já estou passando para frente. Opa, que bom. É muito bom o resultado, gente. Pode ficar tranquilo que o resultado é maravilhoso. Muito obrigado pela sua participação, Silvânia. Obrigado. Bom, pessoal, estamos chegando ao final dessa live extraordinária, os depoimentos, a colaboração de todos vocês. Foi imprescindível, né, doutor Dalton? As perguntas, o que a Silvânia contou aqui, né? Mais de 30 anos tomando medicação para tireoide. Essa tirou de letra, né, Orlando? Fantástico, né? Parabéns, viu, Silvânia? Queremos muito agradecer por você compartilhar o seu resultado aqui com todos nós. Nossa gratidão. Tenho certeza que todos também querem agradecer a você, viu, Dalton? A palestra é extraordinária. É sempre muito bom contar com um especialista para nos ajudar a entender como o corpo funciona como um todo, como que a água atua, né? A água magnetizada atua, trazendo esses resultados. Na próxima semana, nós teremos um outro profissional, que é o Dr. Kleuber, que vai falar da ansiedade. E daqui a 15 dias, o Dr. Dalton volta para falar do sangue. São assuntos muito correlacionados que vocês vão gostar demais. Agora, queremos muito agradecer pela forma simples, fácil de entender que você partilhou essas informações e as suas palavras finais, Dr. Dalton. Com você. Eu que agradeço, Orlando. Eu vou compartilhar mais uma vez aqui o meu site, né? E a outra live eu dei um presente pro pessoal, foi a questão do livro lá, os primeiros que mandasse ganham o e-book, né? Agora eu estive vendo assim, eu andei atendendo pessoas de várias partes do Brasil, né? Então eu pensei hoje oferecer um presente para vocês. As 10 primeiras pessoas que entrarem lá no meu site e mandarem "eu quero uma consulta", vai ter 30% de desconto na consulta, tá? 30% de desconto. Os 10 primeiros que colocarem lá "eu quero uma consulta", tá? Você clica lá no site, tem um lugar "quero uma consulta", você vai clicar lá e falar que você quer uma consulta. Aí vai ser concedido esse desconto para você. É um presente que eu estou dando para vocês hoje, tá bom? Fico muito feliz pelo número de pessoas que participaram, um número bem expressivo, e com certeza gravem esses detalhes aí que vocês poderão ajudar outras pessoas, tá? E quem está na dúvida aí se usa o projeto ou não usa, só digo uma coisa para você: a água você toma todo dia, não toma?
Então, se você pode tomar uma água de qualidade que vai ter uma grande significância na sua saúde e uma melhora no funcionamento orgânico, não perca tempo, tá bom? Até a nossa próxima live, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um. Boa noite a todos. É da consulta online.